você tem dúvida, você pode conferir nesse endereço que eu vou lhe dar, opiocoisanenhuma.blogspot.com, e ver o nível das reflexões que ele produz do ponto de vista teológico, crítico e etc e tal. Mas além de ser um grande escritor, eu encontrei ele essa semana na UFAL dando aula. Ele faz mestrado. Mas por que eu chamei ele aqui? Não para destacar o mestrado que ele faz, não para destacar o grande escritor que ele é. Junto com a pastora Odja, nós temos sido representados em muitos órgãos nacionais, como Novos Diálogos. 40 escritores do Brasil foram escolhidos para produzir um texto para a igreja. Isso vai ser transformado em livro. Dessa igreja nós teremos 2 textos. Um da pastora Odja, um do pastor Paulo. Mas eu chamei ele aqui para dizer que esse jovem, que é um acadêmico, um pesquisador, um intelectual, semanalmente, fruto desse seu coração aberto ao aprendizado, ele tem levado o seu expedito para fazer radioterapia num ato voluntário, toda quinta-feira. Agora, toda terça-feira, ele está levando uma menina de 13 anos para fazer radioterapia, a Rafa, que está com câncer. Por que um jovem com a formação intelectual, que não precisaria fazer nada disso, se predispõe a fazê-lo? Porque entende que a escola da vida é muito mais do que livros e do que tinta e papel. Então, o pastor Paulo tem se permitido passar por esse processo de ensinar e de aprender uma nova forma de ser pastor. Eu quero que você estenda a sua mão para ele. Pode aplaudir, se você assim desejar. Pode fazê-lo. Ele disse: você não quer pregar não? Parece que é a primeira pregação. Eu disse não, porque o que Deus colocou no seu coração a semana passada, eu sei que de lá para cá, como feijoada que fica guardada, está melhor ainda. Gostou da propaganda da feijoada? De novo. Claro, tem que fazer a propaganda da feijoada. Então estenda a sua mão, porque o que Deus colocou no coração desse jovem, Ele vai transmitir para a nossa vida. Pai, eu muito obrigado pela vida do pastor Paulo, pela forma como eu tenho visto suas pregações na vida, no dia a dia, subindo e descendo o morro, cuidando de pessoas que ninguém cuidaria, no esforço de aprender uma nova linguagem, uma nova forma de ser pastor, a partir dessa vivência que nós temos conjunta. De manhã, eu fui profundamente mexido, impactado com a palavra da tua filha, pastora Odja, desafiado, e aqui eu falo pessoalmente, não me importa quem ouviu, quem deixou de ouvir, mas eu não quero fechar a porta ao Espírito, eu quero estar com meu coração aberto para ouvir a tua voz. E agora, eu sei que o Senhor falou algo ao teu servo, pastor Paulo, e que essa palavra vai nos edificar. Guia-o, abençoa, guarda a sua vida com Patrícia, e obrigado por ele ser o pregador deste momento, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz, amém? Eu quero agradecer ao pastor Wellington por essas palavras tão gentis e responder a elas da seguinte forma: a pastora Wellington, a pastora Odja e a toda a Igreja Batista do Pinheiro. Isso tudo que tem acontecido na minha vida é porque eu sou provocado pela vida de vocês o tempo todo, provocado pela forma com que o pastor Wellington exerce o seu ministério, pela forma com que a pastora Odja exerce o seu ministério, provocado pela forma e pela história de toda essa comunidade. Então não tenho como não ser transformado a cada dia por tudo isso. Ontem um amigo meu de Muritiba estava conversando comigo e ele disse que ficou espantado. Ele está espantado o quanto eu tenho mudado, simplesmente porque eu disse que Silas Malafaia e Marcos Feliciano não me representavam nas suas posições. Espalhei lá aquela foto de Ascane e Laura. Vocês já viram, gente, aquela foto, Ascane, Laura e Letícia, coisa mais fofa, né? E ele lamentou. E eu disse a ele: meu caro, eu quero continuar mudando se for nessa direção.
se for para me tornar um ser humano mais leve, se for para me tornar um pastor mais acolhedor, se for para que o meu coração cresça em caridade e em amor, eu quero continuar mudando até o último dia da minha vida para a glória de Deus. Amém? Eu quero lhe convidar para nós continuarmos uma reflexão que foi iniciada há 15 dias atrás aqui pelo pastor Wellington, no Evangelho de João, no capítulo 4. E eu vou lhe explicar por que é uma continuação dessa reflexão. Porque nós vamos falar hoje onde ele parou. Não sei se você se lembra, há 15 dias atrás, o pastor Wellington falou aqui sobre a mulher samaritana. É isso mesmo, Fran. Fran está lembrando ali sobre a mulher samaritana, aquela lá do poço de Jacó. E nos explicou aqui coisas maravilhosas, principalmente quando ele dizia que os 5, 6 maridos daquela mulher, na verdade, Jesus não estava falando de uma mulher que era devassa sexual. Aqueles 5, 6 maridos representavam os deuses estranhos que os samaritanos estavam cultivando, e aquela mulher, como uma samaritana, estava no meio daquela sede espiritual, adorando a tanta coisa, e Jesus então se apresenta a ela como a água da vida para saciar sua sede. Eu queria hoje continuar essa reflexão de onde o pastor Wellington fez a pausa, e eu queria continuar do que aconteceu com ela depois. O pastor Wellington falou dela, do seu encontro transformador, redentor com Jesus, e eu queria então seguir falando sobre o que aconteceu com essa mulher depois. E aí eu queria lhe chamar para lermos João 4, do verso 39 ao verso 42. João 4, do verso 39 ao versículo 42. Você achou aí? Você que está aí junto de um visitante, mostre a sua Bíblia a ele e a ela, para que ele e ela também possam acompanhar a leitura conosco. João 4, 39 a 42, texto diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, por causa de quê? Por causa do testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram que ficassem com eles, e ele, Jesus, ficou 2 dias ali na aldeia dos samaritanos, na cidade de Sicar. E por causa da sua palavra, muitos samaritanos creram nele e disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Amém, gente? Essa reflexão nasceu, irmãos e irmãs, essa reflexão nasceu no meu coração depois que eu ouvi aqui na igreja 2 frases. 2 frases ditas por 2 pessoas diferentes, mas frases ligadas, relacionadas uma à outra. A primeira frase, eu anotei aqui, foi do pastor Wellington. Durante um culto de oração aqui, no nosso mês de oração, frase que ele falou, se referindo àqueles irmãos norte-americanos, aqueles irmãos que vieram da Igreja Batista de Binkley e que estiveram aqui há 15 dias atrás. Quem se lembra dos irmãos? Cantaram aqui, cantaram também no culto de oração. Pastor Wellington contou uma história que eu vou resumir aqui, rapidinho, de um grupo de irmãos e irmãs norte-americanos que certa vez veio, não esse, outro grupo, que certa vez veio evangelizar aqui o povo nordeste do Brasil, e alguém disse para esses irmãos assim: olha, vocês evangelizem as pessoas, vocês preguem o evangelho, mas cuidado,
não toquem em ninguém. Se oferecerem água, não bebam porque não presta. Se oferecerem comida, não comam, só preguem. E o pastor Wellington então fazia referência aos irmãos que vieram de Binkley, aqueles que estiveram aqui conosco, comparando a atitude desse grupo, que também é um grupo de irmãos norte-americanos. E eu estive com eles, juntamente com o pastor Wellington, pastora Odja, e pude observar a sua atitude. Caminhamos por favelas, caminhamos, por exemplo, na comunidade Vila Esperança, lá em Butrins, extremamente pobre, irmãos. Condições de vida subhumanas. E esses irmãos entraram na casa do povo. Esses irmãos tomaram do suco que esse povo preparou. Esses irmãos do norte comeram o bolo que esses irmãos prepararam. Depois fomos a Champreta visitar o sítio Caçamba, visitar a nossa irmã Jerônima, lá juntamente com o pastor Adriano Trajano. E os irmãos norte-americanos, juntamente conosco, entraram na casa simples da nossa irmã. Nem banheiro tem a casa da irmã, para vocês terem uma ideia. Comeram a sua comida, beberam o seu suco. E aí, numa comparação, a frase do pastor Wellington que eu estou destacando aqui é: esses irmãos norte-americanos, esses de Binkley, vieram redimir a história. Redimir uma história triste, de uma evangelização preconceituosa, de uma evangelização que fala de Jesus, mas que não toca nas pessoas, de uma evangelização que denuncia a religiosidade do outro, mas não senta na mesma mesa para comer a comida do outro. Aí, o pastor Peter respondeu ao pastor Wellington com uma outra frase. Pastor Wellington disse: esse grupo veio redimir essa história feia. E aí eu anotei aqui a outra frase do pastor Peter, que eu queria trazer. Pastor Peter é o pastor da Igreja Batista de Binkley, lá em Chapel Hill, na Carolina do Norte. Respondendo ao pastor Wellington, pastor Peter diz assim: precisamos nos unir para que por meio de nós Cristo possa redimir a história. Repito, precisamos nos unir para que por meio de nós Cristo possa redimir a história. Nessa reflexão, meus irmãos e irmãs, eu gostaria que a palavra central dessa reflexão fosse a palavra redenção. Eu queria nessa noite falar-lhes sobre redenção, mas na verdade eu não tenho muita coisa para falar. Eu queria fazer a todos vocês duas perguntas. É o que eu queria fazer nessa noite. Queria lhes fazer duas perguntas sobre redenção. A primeira é a seguinte: responda para si mesmo. Responda para si mesma. Você é alguém que se sente redimido pelo Evangelho de Jesus de Nazaré? A redenção do Evangelho é algo que faz parte da sua vida, que faz parte da sua história. A redenção de Jesus faz parte da sua biografia. Pastor Wellington pregou no domingo passado, como eu disse, sobre aquela mulher samaritana, falando que ela não era uma devassa sexual, mas falando da sua sede espiritual e de como Jesus redimiu a subjetividade, redimiu pessoalmente a vida daquela mulher. Eu queria lhe falar sobre redenção, mas eu não quero lhe explicar conceitualmente, teologicamente, o que é redenção. Eu queria lhe falar sobre redenção, Haroldo, contando uma história. Porque foi com essa história que eu aprendi com mais profundidade o que é redenção. Vocês se lembram, meus irmãos e irmãs, daquele caso, daquela mulher de Limoeiro do Anadia, aqui em Alagoas, 40 e poucos anos,
casada com um rapaz bem mais jovem, 20 e poucos anos, ela foi agredida, espancada, e 8 meses de gravidez ela foi morta. Nem me lembro com que foi que ele agrediu ela. Me parece que foi com uma barra de ferro. Vocês se lembram desse caso? Quem se lembra desse caso? Se lembra desse caso? Limoeiro do Nadia. Escute só. Há umas 2 semanas atrás, minha esposa, Patrícia, juntou-se com Laura e Ascânio, e eles foram visitar um lar de adoção aqui na Pitanguinha. Nós estamos grávidos, irmãos. Eu e Patrícia, nossos corações estão grávidos. Não se espante se ainda esse ano a gente aparecer com um baby aqui na igreja. O coração de Laura e de Ascânio também estão grávidos. Não é o ventre, é o coração que está grávido. E elas foram lá. Eu não pude acompanhá-las, eu tinha compromissos na universidade. E elas foram, e Patrícia depois me contou a história. Patrícia me disse que assim que chegou no lar de adoção, saltou uma pequenininha de 1 ano e pouco de idade. E ela não entendeu nada, mas a pequenininha mirou ela, escolheu ela e pulou no pescoço dela. Agarrou no pescoço dela e tome carinho, tome afago. E ela sem entender nada, porque que ela foi a escolhida. E ela me disse: Paulo, eu não sei se ela me achou parecida com a mãe, mas até então Patrícia não sabia que a mãe daquela menina era justamente aquela mulher lá de Limoeiro de Anadia. Aquela mulher tinha outros filhos, irmãos. A criança de 8 meses foi concebida com vida, mas ela tinha uma outra criança, e as duas estão numa casa de adoção aqui na Pitanguinha. E quando a galeguinha, maiorzinha, avistou Patrícia, ela deu um pulo, grudou no pescoço de Patrícia e não largou mais. E eu disse: Patrícia, foi bom eu não ter ido, porque se eu tivesse ido eu não ia aguentar ver um negócio desse não. Eu ia sequestrar essa menina. Eu ia dar um jeito de raptar essa menina, porque eu não ia aguentar. E Patrícia me contou essa história aos prantos, às lágrimas, e eu também não aguentei. E ela me dizia que a mulher tentava pegar a menina, e a menina, sabe, como se fosse a mãe dela. Infelizmente, nós não vamos poder ficar com essa criança, porque o processo de adoção, os trâmites burocráticos são muito graves, são muito sérios e exigem no mínimo um processo de 2 anos, mas dou graças a Deus porque creio que a essa altura essas crianças já devem ter sido adotadas. A essa altura, Thaís, essas 2 meninas já devem ter sido adotadas. Aí eu entendi, irmãos e irmãs, o que é redenção. Aí eu entendi o que é ser redimido. Sabe o que é ser redimido por Jesus? É como aquela menina cuja história machucou, aquela menina que foi machucada pela história e que agora deve ter encontrado alguém que gratuitamente resolveu acolhê-la e transformá-la em filho, em filha. Agora eu entendi o que é redenção. Nós somos, irmãos, diante de Deus, essa criança que foi machucada pela história e que encontra em Deus um amor gratuito que nos recebe, independente do que nos aconteceu na vida, e nos diz: a partir de agora, você é meu filho. É isso que é ser redimido e ser redimida. E aí eu queria, mais uma vez, perguntar a você: eu não conheço a sua história, eu não conheço a sua biografia, mas eu sei, irmãos, que todos nós, de diferentes formas, de alguma maneira, fomos machucados e machucadas na vida. Eu sei que de diferentes maneiras, cada um aqui sabe a dor do que é ser você mesmo. Eu olho para a minha biografia e eu tenho uma história de episódios complicados. Eu fui uma criança abandonada pela minha mãe. Eu sei o que foi que o Evangelho fez na minha vida. E o que é redenção? A redenção é essa oportunidade, é esse amor gratuito que Deus manifesta em nossas vidas, que nos coloca diante de um espelho
para que a gente se enxergue, mas que a gente agora passe a curar as feridas da nossa vida e da nossa existência. Ser redimido por Jesus, você que está aqui, que talvez não saiba direito o que é isso, é a oportunidade que Deus lhe dá de curar as feridas da sua história, de curar as feridas da sua biografia. Agora, mais do que isso, irmãos, redenção é mais do que isso. A redenção é mais do que Deus curando as feridas que nos fizeram. Ser redimido também é ser curado das feridas que nós fizemos aos outros. Porque na nossa biografia, na nossa história pessoal, nós somos feridos, mas nós também ferimos muita gente. É verdade ou não é, irmãos e irmãs? Na nossa biografia, na de cada um aqui presente, é composta por esses dois elementos: o lugar da vítima e também o lugar do agressor. Ser redimido por Jesus é ter essa oportunidade de deitar nos braços do Pai como uma criança pequena e ter a sua história, ter a sua vida, ter os seus traumas sarados, curados pelo poder do Evangelho. Isto é um processo. Isso não quer dizer que se você responder o apelo hoje, levantar sua mão, o Espírito Santo vai bater na sua cabeça com uma varinha de condão e todas as suas feridas interiores estarão curadas. Não. É um processo. O que o Pai faz conosco é nos colocar diante do espelho para que nós nos enxerguemos. Porque a coisa mais difícil que um ser humano tem, a tarefa mais difícil que um ser humano pode fazer, irmãos, é se enxergar. Você já reparou que o tempo todo nós queremos enxergar o outro? Enxergar os defeitos do outro? Enxergar os pecados do outro? Enxergar a imoralidade do outro? Eu, pelo menos, dou glória a Deus porque o Evangelho, o pastor Wellington, me ensinou a me enxergar. Isso é que é ser redimido por Jesus. Você é alguém que tem esse sentimento no seu coração? A segunda pergunta e última que eu quero lhe fazer nessa noite é a seguinte: você está participando do processo de redenção da história? A sua vida, e aí eu pergunto isso de uma maneira muito especial aos que já são crentes e que podem pensar: que coisa óbvia, claro que Jesus me redimiu. Então escute essa pergunta. Você que já se acha redimido, você que já se acha salvo, você que já estudou na classe de novos, você que já se batizou, você que tem cargo na igreja, você está participando da redenção da história? Sua vida ajuda a mudar a história das pessoas? Sua fé em Jesus ajuda, contribui mais na reconciliação humana ou na divisão das pessoas? Por que eu estou lhe perguntando isso? Porque na parte do texto que lemos, irmãos e irmãs, sobre a mulher samaritana, lemos justamente o fruto da redenção na vida dela. Quando a ficha cai, que ela percebe que ela bebeu a água da vida, sabe qual é a primeira coisa que ela faz, Erasmo? Ela volta correndo para Samaria para anunciar tudo o que ela ouviu aos seus. E a gente lê a Bíblia, irmãos, com muita pressa. A gente acha que isso não é nada. E eu vou lhe dizer, isso aqui é algo maravilhoso. Sabe por quê, irmãos? Porque a atitude daquela mulher de voltar correndo para a sua comunidade e anunciar Jesus, sabe qual foi o efeito disso, gente? O efeito foi o seguinte:
um apartheid de 700 anos foi encerrado, foi cancelado. De que apartheid eu estou falando? Do apartheid que dividia judeus e samaritanos. Pastor Wellington falou sobre isso aqui há 15 dias atrás, quando ele pregou, falando de quando isso começou, há 700 anos atrás, quando a região que compreendia a região da Samaria foi invadida pelos assírios, que era um povo estrangeiro, um povo pagão, e houve uma mistura danada lá naquela parte, lá em cima, de judeus com assírios, com pagãos, com povos de outras etnias diferentes. E aí os judeus do sul, o tempo foi passando, e esses judeus do sul foram achando o quê? Foram achando que aqueles judeus lá de cima, os samaritanos, eram hereges, eram impuros. Por quê? Porque eles eram misturados demais com povos gentios, com povos pagãos. 700 anos, irmãos, sem se comunicar, 700 anos sem trocar uma palavra, 700 anos sem adorar Deus juntos, num verdadeiro racismo ideológico, um apartheid, que aqui é quebrado, que aqui começa a se esfarelar, a se derreter pela atitude, pastora Odja, daquela mulher. Fico lembrando de tantos e tantos indivíduos, homens e mulheres, que com gestos simples iniciaram o processo de esfarelamento do preconceito e do apartheid. Fico lembrando de Rosa Parks. Vocês sabem quem é Rosa Parks? Vou dizer a vocês, Rosa Parks era uma negra norte-americana da cidade de Montgomery, no Alabama. E havia uma lei lá em Montgomery que os transportes coletivos, todos tinham que ser ocupados na frente pelos brancos, e umas 2 ou 3 fileiras era para os negros atrás. Aí um dia já estava tudo cheio, os negros já tinham ocupado a parte de trás toda, e a parte da frente, que era reservada aos brancos, estava vazio. Mas aí o que é que acontecia? Se entrasse um outro negro no ônibus, ele tinha que fazer o quê? Ele tinha que ficar em pé. Aí o ônibus parou, Rosa Parks entrou e a negada já estava ocupando a parte toda de lá de trás e os bancos todos da frente vazios, porque não tinha brancos naquele ônibus. Sabe o que foi que ela fez? Ela disse, pois eu vou sentar aqui, eu quero ver daqui quem é que vai me tirar. E ela sentou, ela infringiu aquela lei racial, e isso foi a pequena fagulha de um movimento gigantesco. Hoje a gente celebra Martin Luther King Jr., né? O grande pastor que defendeu os direitos humanos, mas tudo isso começou com uma fagulha de coragem, uma fagulha de fé, de uma mulher negra que disse, eu vou sentar nesse banco e eu quero ver quem é o branquelo que vai me tirar. Rosa Parks participou do processo de redenção da história. Porque a coisa não está 100% maravilhosa, mas de lá para cá, muita coisa mudou no que diz respeito ao preconceito social, racial. Aquela mulher samaritana, Gil, com aquela atitude, ajudou a dissolver um apartheid que já durava 700 anos, porque agora os samaritanos creram em Jesus. E vocês repararam, Carlos, a gente leu que quando os samaritanos ouviram, eles disseram assim, Jesus, fica com a gente aqui. E o texto diz que o Jesus ficou ali uns 2 dias e depois seguiu no seu ministério. Eu quero terminar, meus irmãos, essa reflexão dizendo o seguinte: há muitas maneiras de nós participarmos da redenção da história. Eu listei algumas que eu vou só citar. Primeiro, eu participo da redenção da história como homem. Homens, cadê os homens aqui da igreja? Levante aí, todos os homens.
Homens, nós participamos da redenção da história na medida em que nós deixamos de ser homens machistas. Na medida em que a gente esquecer essa ideia de que nós somos superiores às nossas mulheres e às mulheres de um modo geral. Ainda há muito machismo no nosso meio. Ainda há muito machismo, inclusive aqui, entre os homens dessa igreja, e talvez eu não escape disso. Nós, irmãos, podemos participar da redenção da história na medida em que formos menos racistas. E talvez alguns de nós ainda seja, mesmo que não admita verbalmente. Nós podemos, irmãos e irmãs, participar da redenção da história sendo menos egoístas e materialistas. Graças a Deus, nosso país, nos últimos anos, tem assistido uma ascensão maravilhosa e o aparecimento do que muitos têm chamado da nova classe média. Isso é um fenômeno geral. Muitos aqui, com certeza, fazem parte desse fenômeno. Muitos aqui, alguns anos atrás, talvez não tivessem casa, talvez não tivessem carro, e as condições econômicas mudaram, e hoje você tem uma casa legal, hoje você tem um carro legal. E o que eu quero lhe dizer é o seguinte: não permita que a sua ascensão à classe média petrifique o seu coração para com os pequenos. Petrifique o seu coração e lhe separe dos pobres. Porque assim a gente ajuda na redenção da história. E por último, nós participamos da redenção da história na medida, irmãos, em que a gente rejeita a homofobia. E eu trago esse tema porque esse é o desafio da hora. Esse é o desafio da vez. Eu quero terminar a minha reflexão dizendo o seguinte, dizendo a vocês como eu quero ser lembrado no futuro, eu pessoalmente. Como eu quero ser lembrado se Jesus não voltar muito rápido. Como eu gostaria de ser lembrado há alguns anos na frente. Sabe como é que eu gostaria de ser lembrado? Eu gostaria de ser lembrado como essa mulher do Evangelho de João, capítulo 4. Como, pastor? Eu gostaria de ser lembrado como alguém que, tendo sido redimido pessoalmente por Jesus, ajudou a redimir as feridas, as injustiças, as divisões e os preconceitos da história. É assim que eu quero ser lembrado. Eu não quero ficar famoso, quero me tornar uma celebridade. Se alguém fizer menção à minha pessoa lá na frente, eu desejaria que essa fosse a menção. Paulo foi alguém que teve a sua vida pessoal, a sua biografia complicada, redimida por Jesus. E que a partir disso, aplicou a sua vida para ajudar na redenção das feridas da história. É esse o seu desejo? É essa a sua vontade? É essa, irmãos, a nossa vocação? É esse o nosso chamado. Sermos pessoas redimidas por Jesus, que colocam a sua vida a serviço da redenção da história. Que o Senhor Deus nos abençoe e que você ouça o Espírito e atenda esse chamado em nome de Jesus. Eu quero convidar o grupo de adolescentes. Eles vão cantar uma música que eles cantaram ontem. Quero aqui agradecer a Renan e Gleice. Ontem eles participaram do bate-papo com os adolescentes. Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quem é que guia a bicicleta da sua vida? Quem aqui já andou de bicicleta? Quem andou de bicicleta? Então, a bicicleta faz parte do nosso imaginário, né? Essa música diz assim: quem é que guia o meu guidon? O guidon. Quem é que guia a sua vida? Eu espero que todos e todas que venham a essa igreja não estejam vindo a essa igreja como um encontro social. Não estejam vindo a essa igreja como uma ONG. Não estejam vindo a essa igreja por curiosidade. Venha a essa igreja se você quer ser redimido por Jesus.
se você quer colocar a sua história para ser restaurada por Jesus. Mas venha a essa igreja, se você também quer sair por essas portas como um anunciador de redenção, de cura, de paz, para outros e para outras. Porque, Ada, a gente não pode receber um presente e querer que esse presente seja só para a gente. A gente, no mínimo, precisa socializar esse presente com muitos. Convido você para orar essa semana conosco. E sexta-feira, sábado e domingo, reserve a sua agenda. Você que gosta de curtir o final de semana, reserve a sua agenda para curtir diferente. Eu estou ansioso para ouvir o pastor Gladir Cabral, Amaury, cantar 2 músicas, Casa Grande e O Vento. Dê uma entrada no Google e bote assim, Casa Grande, Gladir Cabral, ou bote assim, O Vento. Quem lembra do pastor Reginaldo? Reginaldo, quando viu o nome de Gladir, disse: Wellington, eu vou fazer um esforço para sábado à noite sair de Recife e ir à igreja do Pinheiro só para ouvir Gladir Cabral. Gladir não é artista, Gladir é pastor, é gente que vai para o hospital, gente que cuida de pessoas, mas Deus deu a ele o dom de compor e de cantar. Muito tímido, muito na dele, vai ser voz e violão. Nós vamos ter aqui esses 3 dias. E o pastor André chega no sábado. Convide um amigo seu, convide você mesmo para vir. Não arrume nada esse final de semana que lhe atrapalhe, em nome de Jesus.